Bom dia e feliz sábado a todos. Tenho o privilégio, nesta manhã, de compartilhar com os irmãos, coordenar com os irmãos o estudo da lição da Escola Sabatina. E eu vou, como é o meu costume, não seguir o roteiro da semana conforme está na lição, mas o tema e os pontos pincelados serão abordados. Nós estamos iniciando um novo trimestre da lição da Escola Sabatina, o papel da igreja na comunidade, a missão da Igreja de Deus aqui na Terra. E durante a semana o tema foi a restauração de todas as coisas, e especialmente o papel de Deus através de seu povo na restauração de todas as coisas aqui neste mundo de pecado. Papel da igreja, como Deus usa a igreja para restaurar todas as coisas. E por que Deus precisa esperar para restaurar? Por que tanto tempo passa nesse mundo de pecado e pela aparência parece que Deus não está sob o controle de todas as coisas? Por que Deus permite tanto tempo até que finalmente ele venha intervir e purificar o universo do pecado e da rebelião? E durante a semana, durante o dia de terça-feira, a lição abordou um tema que é especialmente esse tema que eu quero destrinchar bem com os irmãos, porque é um tema fundamental para os adventistas do sétimo dia. E, na minha visão, um pouco conhecido. É o tema da expiação. Quantos estudaram a lição durante a semana? Quantos lembram de ter estudado sobre a expiação? E por que o tema da expiação seria um tema importante para os adventistas do sétimo dia? Baseado na nossa mensagem. O que tem a ver a expiação? O que é a expiação? Juízo. Então, para alguns, expiação é juízo, para outros, expiação é restauração. Essas palavras são sinônimas ou tem alguma diferença? Estão relacionadas. Mas o que é expiação? Estamos vivendo hoje no dia de quê? Conforme nós falamos como adventistas, dia de juízo, mas o dia da expiação, o antítipo. No ritual do santuário havia o dia da expiação, uma vez por ano, não é? E nós acreditamos como adventistas do sétimo dia que existe um período na história da Terra, um período nesse processo de Deus restaurar todas as coisas, em que Ele estará fazendo expiação. Então nós precisamos entender o que isso significa. Eu ouvi também dizer reconciliação. Então, temos juízo, restauração, reconciliação. A verdade é que a palavra expiação, traduzida de uma palavra hebraica, é uma palavra que é muito difícil, com uma só palavra em português, traduzir o sentido. Vocês sabem que tem palavras, às vezes, de uma outra língua, quando você tenta traduzir para a língua que você fala, às vezes você precisa de 10 palavras para apresentar o sentido real dela. Sabia disso? A palavra expiação, traduzida para o português do hebraico, a palavra no hebraico que é traduzida como expiação no português, é uma palavra complexa, uma palavra profunda. E nós vamos comparar as escrituras para entender o que significa. Que é uma palavra que com uma só em português você não consegue fazer justiça ao sentido real dela. Ela tem a ver com o grande conflito. Ela tem a ver com o que Deus está fazendo para purificar o universo da rebelião e do pecado. E não é uma coisa simples, que se resolve apenas com uma só palavra. Na nossa linguagem humana limitada, português, inglês, chinês, seja qual for, você não consegue escolher uma só palavra para descrever como Deus
trata o problema do pecado. Inclusive é por isso que a palavra expiação se tornou um tema tão polêmico dentro da nossa própria igreja. Não sei se vocês sabem disso, mas existe polêmica dentro da nossa igreja em relação à palavra expiação. Porque o debate é, a expiação foi realizada na cruz ou não? Essa é a polêmica. Não sei se vocês conhecem essa polêmica, mas é uma das polêmicas teológicas mais significativas na história do Adventismo. Se a expiação foi realizada na cruz ou não. E sabe por que existe esse debate? Porque às vezes nós estamos brigando por palavras, sem compreender o real sentido dos conceitos que estão sendo discutidos. Se você me perguntar se a expiação foi realizada na cruz, eu não vou responder com um sim ou não. Eu vou tentar explicar o que é expiação. Eu vou falar o papel da cruz na realização dessa obra, que nós chamamos de expiação. E eu vou ter que destrinchar todo o tema do grande conflito, desde o início até o fim, para mostrar o que é expiação. Porque expiação envolve um processo que humanos mal conseguem compreender nesta vida. É complexo. Sabia que nós vamos passar 1000 anos estudando expiação? Para você entender como que essa palavra deve ser complexa, nós vamos passar 1000 anos para compreender expiação. Porque o milênio é para isso, para nós entendermos como que Deus trata o problema do pecado e da rebelião. O objetivo é muito simples. No final do milênio, dos 1000 anos, Deus vai enxugar todos os olhos e Deus vai colocar uma vez para sempre, por fim, todo o problema do pecado. Ele vai purificar do universo a rebelião. Deus enxugará todos os olhos, todas as lágrimas, todo joelho dobrará, inclusive o dos ímpios, para reconhecer a justiça de Deus na forma como ele fez expiação. Eu acho que os anjos devem olhar para nós com admiração quando nós às vezes estamos brigando por palavras, quando na verdade existem conceitos que nós estamos nesta vida mal conseguindo penetrar. Deus nos dá o suficiente para nós compreendermos o seu amor, o seu caráter, a sua bondade, para que nós sejamos atraídos a Ele e que as sementes da rebelião sejam extraídas, tiradas do nosso coração, para que nós possamos participar desse período de 1000 anos, para podermos compreender melhor as obras dele, de restaurar todas as coisas. Mas com essa introdução, vamos então abrir nossas Bíblias, nós vamos fazer um estudo bíblico. Eu precisava saber com vocês o tempo exatamente que eu preciso terminar. Vamos abrir em Atos 10 e 15. Atos capítulo 3. Vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar que naquilo que a gente não consegue terminar até o final, porque já estamos com o tempo avançado, o tempo vai ser curto. No estudo da lição, eu tenho um estudo com vocês hoje à tarde, aí o que não ficar terminado nesse período a gente continua à tarde, porque o tema vai ser o mesmo. Na verdade, nós estamos falando sobre a restauração de todas as coisas. Eu quero deixar muito claro que a lição da semana foi perfeita, excelente, poderosa, biblicamente coerente, sólida. Mas o que eu quero fazer, em vez de recapitular, como é o nosso costume, eu quero complementar, abranger, estudar o tema de uma forma mais completa, porque em uma semana é impossível esgotar. Então, em vez de retomar todos os pontos de novo, imagino que todos estudaram, a maioria estudou, nós vamos então complementar para compreender melhor expiação, ok? Que foi o tema de terça. Mas um dos textos chave da semana foi Atos capítulo 3 e o versículo 21. Lucas registrou as palavras de Pedro aqui. Ele usou as palavras que foram usadas para o título da semana. Pedro, falando, disse: ao qual é necessário que o céu receba
até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse tema da restauração de todas as coisas, segundo Pedro, em Atos 3:21, é um tema antigo. Vocês conseguiram ver isso? Não é um tema que foi apresentado pelos apóstolos. É um tema que havia sido abordado pelos antigos profetas. Vocês compreenderam? Vocês conseguiram ver isso? Está claro, né? E na verdade, apesar dele não usar a palavra, mas quando ele fala a restauração de todas as coisas, Pedro está falando da expiação. A expiação é o que proporciona a Deus condições de restaurar todas as coisas e, ao mesmo tempo, não violar os princípios do seu governo. Esse ponto precisa ser reforçado e eu vou falar de novo. A expiação é o meio através do qual Deus pode restaurar todas as coisas sem violar os princípios do seu governo. O que eu quero dizer com isso? Quais são os princípios fundamentais do governo de Deus que não podem ser alterados? Não estou falando da lei. Eu estou falando do próprio caráter de Deus. Justiça. Justiça e misericórdia. Eu vou explicar melhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Já estamos em Atos, na verdade. Atos, capítulo 10. E, mais uma vez, é o próprio Pedro falando aqui. Ok? Nós vamos ler as palavras de Pedro um pouco. Nós estamos tentando entender expiação, ok? E o que eu acabei de dizer para vocês é que a expiação é a forma, o meio pelo qual Deus restaura todas as coisas sem violar os princípios do seu governo. Porque Deus contrariar os princípios do seu próprio governo seria colocar em risco todo o universo. Seria o universo perfeito de Deus, harmônico de Deus, ficar igual a essa terra, cheia de violência, maldade, egoísmo e caos. Então, para Deus preservar o universo, para que o universo não fique igual ao planeta Terra, ele precisa preservar os princípios do seu governo. Entendeu? Então, ele quer restaurar tudo, ele quer reverter o quadro, ele quer eliminar o pecado e a rebelião, mas ele quer fazer de uma forma que não venha violar os princípios do seu governo. Porque se ele compromete os princípios do seu governo, tudo fica fragilizado. Vamos abrir aqui em Atos capítulo 3, 10, verso 35. Pedro aprendeu uma verdade fundamental sobre o governo de Deus, o caráter de Deus. Atos capítulo 10, verso 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Qual é o contexto? Qual é o contexto aqui? É aquela visão que Pedro recebeu, que Jesus precisava quebrar um pouco do preconceito de Pedro. E através dessa visão, Pedro aprendeu um princípio fundamental do governo de Deus e do próprio caráter de Deus. Sabe qual foi? O verso anterior. Atos 10, 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade. Aqui está o princípio. Deus não faz acepção de pessoas. Parece simples, né? Deus não faz acepção de pessoas. E essa ideia é ampliada na primeira epístola de Pedro. Estamos ainda falando desse princípio fundamental do governo de Deus que não pode ser violado.
A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 17. Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Deus, ele quer restaurar todas as coisas, mas ele não pode violar este princípio fundamental de seu governo, que ele não faz acepção de pessoas. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem o quê? Mesma coisa, né? É o próprio Pedro repetindo a mesma verdade que ele aprendeu através daquela visão. Todos estão acompanhando? Só que aqui ele vai ampliar um pouco esse conceito de Deus não fazer acepção de pessoas. Na verdade, ele vai aplicar a uma realidade cósmica. Deixa eu explicar. Pedro aprendeu, naquela visão, uma verdade fundamental sobre o caráter de Deus, que ele não faz acepção de pessoas. Ele vai aplicar isso não só à sua experiência no evangelismo com os gentios, mas agora Pedro vai aplicar essa verdade a uma realidade cósmica. Olha o que ele disse no versículo. Deus, sem acepção de pessoas, ele faz o quê? Julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabia que isso tem a ver com a restauração de todas as coisas? Por que Deus ainda não restaurou? Jesus morreu 2000 anos atrás. Segundo Apocalipse capítulo 12, a morte de Cristo na cruz foi uma grande derrota para Satanás no conflito cósmico. Mas por que 2000 anos depois da morte de Cristo, Jesus, Deus, ainda não restaurou todas as coisas? Por que todas as coisas ainda não foram postas debaixo de seus pés? Como está escrito em Hebreus. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas no juízo. E ele precisa mostrar isso. O que isso significa? Lúcifer e os seus anjos foram expulsos do céu. E eles solicitaram reintegração. Isso está escrito na pena inspirada, pela pena inspirada. E nós podemos até mostrar isso na Bíblia, porque Satanás é o quê? O acusador dos irmãos. Sabe por que ele é o acusador dos irmãos? Porque ele foi expulso e ele quis ser reintegrado. Mas ele não pôde ser reintegrado porque as sementes da rebelião ainda estavam dentro dele. Eu vou mostrar isso para vocês hoje à tarde. E ele, então, foi motivado a levar Adão e Eva a rebelarem contra Deus para que Deus ficasse sem saída. Sabendo que Deus iria querer provar um meio de escape para Adão e Eva, Lúcifer raciocinou, se Deus perdoar Adão e Eva, ele será forçado a nos perdoar também. Eu vou mostrar para vocês isso hoje à tarde. É fascinante o estudo. Por que Lúcifer foi motivado a tentar Adão e Eva? Por que ele quer acusar os irmãos? Por que ele aponta para a sepultura de Moisés e reclama o servo de Deus como seu? Por que ele aponta para as vestes sujas de Josué? Zacarias 3. Por que ele acusa Jó diante do universo? Porque Lúcifer foi expulso do céu. E ele sabe uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas no juízo. Deus trata todos iguais. Sabia que Deus vai tratar vocês igual ele tratou Lúcifer? O que eu quero dizer com isso, ele vai usar a mesma norma. Isso é assustador, né? Eu não quero assustar ninguém. Mas a verdade é que não se aplica somente a seres humanos. Deus não faz acepção de pessoas.
Não existe dois pesos e duas medidas com Deus. Precisamos entender por que ele foi expulso do céu e por que ele não pôde ser reintegrado. Porque a forma como ele tratou Lúcifer e os seus anjos caídos é a forma como ele vai tratar os seres humanos. Ele vai prover um meio de escape. E todo ser humano precisa escolher se vai aceitar ou não a graça de Cristo. A graça foi demonstrada lá no céu enquanto Lúcifer estava se rebelando contra Deus, tentando envolvê-lo, tentando atraí-lo, tentando reconciliá-lo. O tempo que isso durou nós não sabemos. Deus tentando atraí-lo de volta, mas chegou um momento que ele foi confirmado em sua rebelião. O orgulho foi muito forte, ele não conseguiu voltar atrás, ele não conseguiu cair sobre a pedra, sobre a rocha e se humilhar. E por isso ele foi eternamente expulso do céu e condenado à morte eterna. Deus tratou Adão e Eva e os seus descendentes da mesma forma, a graça. Gênesis 3,15. Porém, inimizade. Essa inimizade, nós escolhemos se ela vai ter efeito ou não. Porque Deus prometeu que ele coloca inimizade entre nós e a serpente. Mas nós escolhemos. Vamos abrir em Deuteronômio 10, mais um texto, só para vocês verem essa verdade fundamental sobre o caráter de Deus. Deuteronômio capítulo 10. Falei errado. Não é Deuteronômio 10, só um momento. Assim, é Deuteronômio 10, 17. Tá certo. Deuteronômio 10. Na verdade, Pedro não estava aprendendo uma verdade nova que não havia sido revelada antes. Deuteronômio capítulo 10, verso 17 diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Qual é a próxima frase? Nem aceita suborno. É interessante, né, essa frase, não aceita suborno. Uma linguagem humana, como se lá no céu Deus fosse capaz de aceitar suborno, como se isso fosse uma tentação para ele. Mas o ponto fundamental é este, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Se aplica ao conflito cósmico. O juízo investigativo, vocês sabem a favor de quem é o juízo investigativo? Alguém aqui já leu o livro Nisto Cremos? Ou nas próprias doutrinas fundamentais da igreja, quando fala sobre o juízo investigativo, você sabe o que... Diga? Falou? Para? Quem está sendo julgado, na verdade mesmo, é o próprio Deus. Exatamente. E é para o benefício de quem? Quem está, na verdade, julgando, avaliando, estudando? Porque em Daniel capítulo 7, fala que abriram-se os livros. Sentou-se o juiz e abriram-se os livros. Esse abrir dos livros é para quem? Quem está estudando? É Jesus e o Espírito Santo? Seres não caídos. O milênio é para nós. Os livros vão se abrir durante o milênio para nós. Mas durante o juízo investigativo, irmãos, isso está muito, muito claramente exposto, explanado, de forma muito boa, no livro Nisto Cremos, no capítulo que fala sobre o juízo investigativo. O juízo investigativo não é para Deus abrir os livros para ele saber quem é bom e quem não é bom, quem praticou boas obras e quem não praticou, quem tem o caráter de Cristo e quem não tem. Não é para Deus. Deus é onisciente. Ele não precisa de livros de registro para ele averiguar quem foi quem no conflito cósmico. O juízo investigativo, se você ler Daniel capítulo 7,
deixa muito claro que se reuniram diante do trono de Deus milhares e milhares de anjos, seres não caídos. Sentou-se o juiz e abriram-se os livros. Jesus, o Filho do Homem, ele foi diante do Pai para receber um reino, para restaurar todas as coisas. Na verdade, há um paralelo a Daniel 2,44, quando fala que Deus vai estabelecer um reino que durará para sempre. Depois que os outros reinos terrestres forem destruídos e substituídos, diz que a pedra, ela quebra a imagem do sonho de Nabucodonosor e Deus restaura todas as coisas. Ele estabelece um reino que durará para sempre. Em Daniel capítulo 7, falando do juízo, fala que Jesus ele foi diante do Pai, do ancião, do eterno, para receber um reino. E diz, abriram-se os livros quando o juiz se assentou. Sabe por quê? Porque Deus precisa, antes de restaurar todas as coisas e receber o seu reino eterno, ele precisa demonstrar que ele não faz acepção de pessoas. Esse é o tema da expiação. Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai salvar Adão e Eva e seus descendentes. Ele vai perdoar, mas ele vai fazer isso sem violar os princípios do seu governo. Isso está em Romanos capítulo 3. Vamos abrir em Romanos. Aqui Paulo fala da expiação. Em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 24. Ontem o palestrante, o irmão Restrepo, começou a falar um pouco sobre a justificação pela fé. Quem esteve aqui vai ver uma associação aqui agora. Romanos capítulo 3, Paulo está falando de justificação pela fé, que é o meio de escape. Jesus, ele morreu e com base na morte de Cristo, Deus tem um meio legal para perdoar o homem. Quem estuda direito ou quem é advogado deveria apreciar a abordagem de Paulo quando ele fala sobre a expiação. Porque Paulo ele usa a abordagem de um advogado. Ele usa a linguagem que seria entendido por um contexto jurídico. Aqui em Romanos capítulo 3, diz assim, sendo justificados gratuitamente. Verso 24. Aí eu faço uma pergunta. Por que Lúcifer e os seus anjos não poderiam ser justificados gratuitamente? Nós precisamos responder essa pergunta. Ela é válida. Se Deus não faz acepção de pessoas no juízo, por que Lúcifer e os seus anjos não podem ser justificados gratuitamente? Por que a morte de Cristo não provê expiação, resgate para Lúcifer e os seus anjos não caídos? Por que a morte de Cristo não vai ter efeito para restaurar todas as pessoas? Nós precisamos entender essa questão. Mas vamos continuar lendo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Quando ele fala por sua graça, é só um reforço à palavra gratuitamente. Não foi algo que o homem poderia fazer para resolver o seu problema. O problema do pecado foi um problema muito maior do que o homem teria condições de resolver por si mesmo.
justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus. E por que essa redenção há em Cristo Jesus? Se nós olharmos em Romanos 5,9, nós vamos voltar para 3, mas Romanos 5,9 deixa claro o que isso significa na prática. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo quê? Pelo seu sangue. Então, quando fala que a justificação é por meio de Jesus, quer dizer que a justificação é por meio do sangue. Ou seja, a morte de Cristo, ela foi necessária para que o homem fosse justificado. Ela foi necessária. Voltando a Romanos 3, verso 25. Diz assim, a quem Deus se refere a quem? Jesus, certo? Sua morte. A quem Deus propôs no seu sangue, ou seja, sua morte, através de sua morte, como propiciação. Aqui está outra palavra que precisava de outra palestra para nós estudarmos, relacionadas ao santuário. A propiciação. Jesus, ele serve como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. A propiciação, o conceito, resumidamente, é a ideia de que Cristo está entre nós e o Pai. É o que foi falado ontem à noite. Quando Deus olha para nós, Ele não considera o nosso registro passado, mas o registro perfeito de Cristo. Ele nos julga como se nós não tivéssemos pecado. Esse conceito de propiciação, ele vem do santuário. Mas vamos aqui para o ponto que eu quero chegar. Estamos em Romanos 3, 25. A próxima frase diz assim, para manifestar o quê? A sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos focar nessa frase aqui, irmãos. Manifestar a sua justiça. Por quê? Porque Deus, na sua tolerância, deixou impune pecados passados. Parece que Deus fez acepção de pessoas. Porque Lúcifer se rebelou e ele está condenado à morte eterna. Pediu reintegração, não foi concedida. Ele vai sofrer a morte eterna. Os seres humanos descendentes de Adão e Eva pecaram e se rebelaram contra Deus, mas Deus, na sua tolerância, vai perdoar pecados anteriormente cometidos. Vocês conseguem ver uma possível incoerência? É baseado nessa questão que nós temos o livro de Jó. Todo aquele discurso entre Deus e Jó, sabe o discurso entre Deus e Jó? Deus e Satanás referentes a Jó. Desculpa a confusão. Lembra desse discurso? Esse debate entre Deus e Jó? Vocês estão lembrados? É baseado nessa tolerância de Deus aqui. Lembra o discurso entre Deus e Satanás na sepultura de Moisés? Vocês lembram? Está registrado em Judas. Essa tolerância de Deus. Qual é a base dessa tolerância? É o quê? A morte de Cristo. Exatamente. Podemos dizer que a cruz é a base da expiação. Porque sem a morte de Cristo, Deus ele não tem um meio legal de perdoar o homem. Vocês entendem? Ele fica como um incoerente juiz, como se ele fosse subornado. Essa é a palavra certa?
subornado, ele fez acepção de pessoas. O juízo investigativo é para Deus demonstrar a sua justiça, com base na morte de Cristo e o efeito que isso teve na vida de cada ser humano. Para ele mostrar que ele não faz acepção de pessoas. Quem tem rebelião no coração não pode viver eternamente. Seria subornado ou subordinado a palavra? Eu acho que é subornado, comprado. Não subordinado. Subordinado é submisso, né? Comprado é a melhor palavra. Eu não sei se subornado é a palavra certa. Se for errada, Giancarlo, você edita aí o vídeo depois. Comprado. É como se Deus estivesse demonstrando favoritismo. Gente, Deus não faz isso. A Bíblia é clara em relação ao caráter de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todos. Se alguém é excluído da eternidade, não é por causa da ira de Deus contra a pessoa, é por conta da ira de Deus contra o pecado. A expiação é o meio através do qual Deus arranca do coração do homem o pecado, as sementes da rebelião, a inimizade que existe no coração contra Deus, agora acaba sendo uma inimizade contra o inimigo de Deus. Porém, inimizade entre ti e a serpente. Essa é a graça renovadora. Essa graça estava atuando no céu antes da criação do homem, tentando envolver os anjos. Vocês sabiam, isso não pode ser provado na Bíblia, mas quem crê na inspiração de Ellen White sabe que isso é uma realidade. A metade dos anjos estavam ao lado de Lúcifer no início do conflito. O que fez com que parte desses anjos voltasse para Deus? Foi a graça, já atuando. A influência do Espírito de Deus tentando atrair e amolecer o coração duro, orgulhoso de cada ser celeste. Nós não sabemos a questão do tempo, nós não sabemos todos os recursos, porque isso não nos está revelado. Nós conhecemos na Bíblia o recurso que Deus usou para resgatar o homem da ruína da rebelião e do pecado. Mas nós não temos o registro de toda a história de como Deus trabalhou para reconciliar, restaurar os anjos no céu. Nós não conhecemos a história toda. Se você acha que com patriarcas e profetas e história da redenção e a Bíblia você já tem a história toda completa, você está enganado. Você vai conhecer muito mais. Deus, ele não mediu esforços, ele não poupou recursos para salvar cada ser que caiu e se rebelou contra ele. Nós temos o resumo da história. E o problema lá no céu foi a falta de confiança. Foi duvidar da bondade de Deus. Quando nós temos fé, nós estamos, na verdade, nos entregando a essa influência. Nós estamos nos submetendo a ela. Nós estamos nos subordinando a ela. Essa fé é muito mais do que um assentimento teórico a uma realidade. É uma entrega. Quando você tem fé, você confia, você se entrega. Você se submete. E essa graça que estava operando no céu, ela estava operando para levar todos a caírem sobre a rocha. Todos a se quebrantarem. E Lúcifer, essa parte é interessante. Ellen White fala que ele chegou perto de se humilhar e de voltar atrás. Quantos aqui já leram essa parte? Alguém lembra do porquê ele quase, mas não conseguiu reconhecer que ele estava errado diante dos anjos? Seria uma humilhação grande demais para ele suportar. É por isso que Jesus falou, quem não cai sobre a rocha
cairá sobre ela. Só existem 2 grupos, só existem 2 caminhos nessa jornada. Não importa se você é adventista ou não. Esse não vai ser o critério no juízo. Todos serão julgados baseado nesse critério e esse critério somente. Cair sobre a rocha. Se você tem dificuldade de reconhecer algum erro ou de se humilhar diante de alguma pessoa, quer seja esposa, filhos ou pai, você tem as mesmas sementes no coração que Lúcifer. É se proteger. Proteger aquela dignidade falsa. Essa incapacidade de se submeter completamente. Ter fé na graça e no poder de Deus. Isso pode excluir uma pessoa da eternidade. Coisa mais lamentável, mais triste que poderia existir em toda a história para Deus é a perdição de uma só pessoa. Ninguém será excluída da eternidade porque Deus não amou aquela pessoa e não investiu recursos para resgatá-la. Mas será por uma questão: não cair sobre a rocha. Não se submeter àquela influência que coloca inimizade entre a pessoa e o pecado e o inimigo de Deus. A restauração de todas as coisas. Deus, ele está trabalhando para restaurar todas as coisas, mas Deus está fazendo isso através de um processo. E neste processo nós vemos a expiação, a reconciliação. A palavra expiação, quando ela é traduzida para o inglês, ela tem um sentido diferente. A melhor palavra que nós poderíamos produzir no português, mas ela não faz justiça, é reconciliação. Mas essa não é a palavra. At one ment. Essa é a palavra no inglês que é traduzida da palavra hebraica que nós temos, a palavra expiação. A palavra é at one ment. A coisa mais perto no português seria reconciliação. Mas em inglês é estar unido novamente como uma entidade. É aquela restauração completa. Outro princípio do governo de Deus, terminando, que ele não viola. Nós vamos voltar a falar sobre o assunto hoje à tarde, então não está terminado o estudo. Deus não viola a nossa consciência, nosso livre-arbítrio. Essa submissão, ela é voluntária. Deus, ele não vai para restaurar todas as coisas, reprogramar a mente do ser humano. Igual a gente faz com o computador, quando ele tem muito vírus, o que a gente faz? Reformatar ou formatar. Você acha que Deus faz isso? Deus, ele trabalha com a nossa escolha. Porque se fosse tão simples como formatar, Deus teria resolvido o problema de Lúcifer e os seus anjos muito fácil. Ele faz com a nossa permissão. E eu volto ao ponto. Cair sobre a rocha. 10h15, né? Foi 10h15 que me falaram? Então já estamos no horário. Hoje à tarde nós vamos continuar falando sobre a expiação. Só recapitulando a semana. Domingo, a imagem de Deus. O homem foi criado, feito à imagem de Deus. Ellen White fala em Patriarcas e Profetas, página 45, tanto na aparência exterior como no caráter. Segundo Gênesis 3, isso mudou. Segunda, a queda e as suas consequências. Com a entrada do pecado, a escolha de desconfiar. Faltou fé. Desconfiaram na bondade de Deus. Lúcifer conseguiu convencer Adão e Eva, especialmente Eva, de que Deus estava privando-os de algo que era bom para eles. Falta de fé, falta de confiança. Com a entrada do pecado, a semelhança divina ficou obscurecida, sendo quase que
totalmente apagada. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem e sua capacidade mental diminuiu. Ofuscou-se-lhe a visão espiritual. O problema do pecado é grande. A natureza do homem foi desconfigurada. Quase que se destruiu completamente a imagem de Deus no homem. Educação, página 15, e Patriarcas e Profetas, página 595. Na terça, inimizade e expiação. Foi basicamente o tema que eu tratei no estudo e vou tratar ainda hoje à tarde. Na quarta, restauração em Jesus, que para mim está muito interligado, muito envolvido com a expiação. Porque a expiação é a base pelo qual Deus restaura todas as coisas. O que Jesus fez na cruz e o que ele continua fazendo na vida do ser humano. E eu acho que a parte quinta, para o autor da lição, é a parte mais importante, porque o tema do trimestre é o quê? A missão ou o papel da igreja na sociedade. E nós somos agentes, como cristãos, nessa obra de reconciliação. Quando nós somos afetados e beneficiados pela graça de Cristo, nós nos tornamos agentes na obra de resgatar e restaurar. Então, eu vou terminar com uma passagem de Gálatas 4, falando, Paulo, da ansiedade dele de ver a restauração na vida dos seus irmãos, das suas ovelhas. O grande anseio de Paulo, isso aqui está na parte de quinta e nós vamos terminar com isso. Meus filhos, verso 19, Gálatas 4, 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, que ele fala dos seus sofrimentos em prol das pessoas. Tudo que ele sofreu era para salvar pessoas. Até ser Cristo formado em vós. Isso resume a missão de Paulo. E isso resume a nossa missão. Nós sofremos, nós investimos, nós trabalhamos, tudo precisa ter este fim. Que Jesus seja formado em nós mesmos e naqueles com quem nós trabalhamos, com quem nós nos associamos. Que Deus os abençoe.